caso pretenda desenvolver a capacidade de formar opiniões críticas e chegar a avaliações pessoais, o ser humano precisará continuar a ler por iniciativa própria. Como ler e o que ler não dependerá inteiramente da vontade do leitor, mas o porquê da leitura deve ser a satisfação de interesses pessoais. Uma das funções da leitura é nos preparar para uma transformação, e a transformação final tem caráter universal. Essa frase é do escritor Harold Bloom, um dos mais respeitados críticos literários de Nova York, no livro Como e Por que Ler. A partir dessa frase do Harold Bloom, nós iniciamos a terceira edição do programa Sim para a Literatura. A literatura provoca no leitor um duplo efeito que aciona a sua fantasia rumo ao imaginário e estimula o posicionamento intelectual, considerando que o mundo representado no texto, por mais distante do seu cotidiano, leva o leitor a refletir, a comparar com a realidade e a incorporar novas vivências. Uma interessante dica de leitura para o nosso telespectador sobre a necessidade de construirmos uma consciência crítica é o livro Ensaio sobre a Cegueira, que eu apresento para vocês nesse momento, do escritor português, um renomado escritor, José Saramago. Essa história trata de uma crise de cegueira que atinge toda a população de um país, onde apenas uma mulher permanece enxergando. Os acontecimentos diários, a partir dessa epidemia, mostram onde os seres humanos podem chegar diante de situações fora do seu controle habitual. Verifica-se ali como o ser humano se rebaixa ao nível de um animal irracional. Discute-se o exercício dos verdadeiros valores de cada pessoa perante situações extremas. Esse livro foi transformado num filme com o mesmo nome. Saramago, com essa obra, nos faz refletir sobre nós mesmos. Através de uma cegueira física, ele ilustra a cegueira que está assentada na nossa alma. Um dos diálogos que acontece entre personagens da história indica essa deficiência da nossa sociedade. O personagem pergunta: por que foi que cegamos? Não sei, responde o outro. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo, não veem. Como nós sempre fazemos nas edições do programa Sim para a Literatura, vamos compartilhar algumas opiniões, alguns depoimentos de leitores de várias cidades do Brasil que demonstram o que a leitura significa para a sua vida. Primeiro depoimento: a leitura nos faz vislumbrar possibilidades e nos permite tornar os sonhos uma realidade. É da Ângela Soeiro. Ângela é uma professora no Rio de Janeiro. Obrigado, Ângela, pela sua participação. O segundo depoimento: com a leitura descobrimos o mundo, construímos mundos e melhoramos o mundo que escolhemos viver. Esse depoimento é de uma estudante de engenharia ambiental que mora em Ipatinga, Minas Gerais. É a Raíssa Pereira. Obrigado, Raíssa, pela sua participação. O terceiro depoimento: a leitura diária é de fundamental importância para desenvolver habilidades e conhecimentos e tornar a vida mais prazerosa. É de uma professora de Serra dos Aimorés, no interior de Minas Gerais, a Isabel Marques da Silva. Isabel, agradeço por tudo que você tem feito, prestigiando o nosso programa, curtindo a nossa página no Facebook, compartilhando. Agradeço muito, Isabel, pela sua parceria. O quarto e último depoimento dessa edição: a escola é o lugar privilegiado para os estudantes desenvolverem o gosto pela leitura com criticidade. Esse depoimento é importante porque ele vem da Superintendente Regional de Educação, aqui de Linhares, ligada à Secretaria Estadual de Educação. É a Maria da Penha Valane Giriato, que tem sido uma grande parceira desse trabalho nosso aqui, voltado para incentivar a leitura. Obrigado, Penha, mais uma vez. Nessa terceira edição do programa Sim para a Literatura, temos a satisfação de conversar com Carla Rigoni. Carla é aqui de Linhares, é uma escritora que está lançando o seu primeiro livro. E Marcelo Martins, que é coordenador da Biblioteca da Faculdade Pitágoras, unidade de Linhares. Marcelo vem destacar o importante papel que a biblioteca desenvolve no estímulo à leitura, tanto as atividades voltadas para os alunos da própria faculdade, quanto o acesso que a biblioteca permite ao cidadão de Linhares.
Mantenha contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura.com. Você tem total acesso às edições anteriores do nosso programa através da nossa página no Facebook, facebook.com/simparaliteratura, e também no canal do YouTube da TV Sim de Linhares. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Sim para a Literatura. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Carla Rigoni. Carla é aqui de Linhares, ela está lançando o seu primeiro livro, Nada é por Acaso. Carla, um prazer ter você aqui, né? Prazer meu. Nos dá a satisfação da sua companhia aqui nessa edição do nosso programa. Eu queria que você é de Linhares, nós sabemos que Linhares tem vários escritores, e é uma dificuldade muito grande para os escritores daqui publicar um livro. Às vezes a editora não se interessa, às vezes o livro não é tão comercial. Você já está começando sua carreira como escritora, tendo um livro publicado por uma editora de Portugal. Como é que está sendo essa experiência para você? Muito boa, é até surpreendente. Eu realmente eu não esperava. Na verdade, eu não esperava nem publicar o livro, né? É um livro que eu fiz para mim mesmo. Falo que eu comecei na juventude e ficava no computador. Quando eu tinha tempo, eu escrevia um pouco, esquecia um pouco o tempo lá. E uns 2 anos atrás, eu peguei ele e falei assim, não, eu vou terminar o livro. E para mim, era uma coisa minha mesmo, que eu sempre gostei de escrever. E aí, uns amigos que acabaram lendo ele que falaram, manda para uma... Tenta mandar para uma editora, né? Ele tá brincando, só o não você já tem. Eu sei, E aí, realmente, eu escolhi umas e coloquei. Realmente, eu não tinha muito essa pretensão. A expectativa, justamente porque eu sei dessa dificuldade. Mas aí, graças a Deus, deu certo, eu lancei. Ele está saindo bem a nível Brasil. E eu acho que assim, é mais difícil para a gente acreditar que possa dar certo do que dar certo. Mas eu falo sempre, se você não tentar, você não vai saber. Você está vindo do Rio de Janeiro agora, onde você fez o lançamento do livro, na sede da Livraria Travessa, né, que é um nome bastante conhecido para quem vive nesse universo de leitura. Como é que foi essa experiência lá para você? De repente sai de Linhares, está no Rio de Janeiro, né? Como é que foi lá? Então, foi uma experiência... Qual foi a repercussão? Foi uma experiência muito gostosa, repercutiu bem na rede social. Eu vendi alguns livros lá, não foi o que eu imaginava, até porque, por causa das Olimpíadas, o trânsito na frente do Barra Shopping estava impossível. Então, muitos assim, convidados que eu tinha e tudo, me ligaram que realmente não conseguiram chegar no lugar. Estava tudo travado mesmo. Eu marquei numa época que eu não imaginava assim, mas mesmo assim eu gostei muito. Foi uma experiência boa. Nunca imaginei que eu estaria lá na Travessa, que realmente ela é linda. É uma livraria muito gostosa de você estar. Fizeram um carinho muito grande por mim. E assim, eu não tenho nada a reclamar, não. Tudo que eu estou passando é um aprendizado muito bom, realmente. A gente sempre fala, se fosse melhor ainda, né? Mas eu não tenho o que reclamar, não. Carla, de forma breve, fala um pouquinho sobre a história do livro, para nosso telespectador ficar sabendo. Então, a história do livro, ele passa entre duas garotas, duas moças. Elas eram muito amigas, acabam assim, se desentendendo. E elas sofrem um sequestro, então elas têm que deixar as diferenças delas de lado para poder sobreviver a esse fato. E nisso mostra muito sobre amizade, confiança. A questão dos valores, exatamente. Uma, ela tem muita fé e ela é a narradora do livro, é a Cris. E ela acredita que nada na vida acontece por acaso. Mesmo as coisas ruins, ela tem um propósito bom lá na frente. E ela tenta passar essa imagem, né? Mesmo com a dificuldade toda que elas sofrem, que realmente é trágico, mas ela consegue levar para esse caminho, enquanto a outra, ela não faz isso. E aí, por isso, tem essa reviravolta muito grande, porque elas são muito amigas, só que elas têm valores diferentes. Eu sei. Né? São quantos personagens o seu livro? O principal são as duas. São as duas moças. Aí tem a família delas e tudo, tem o vilão da história, né, que é o Ruivo, que ele tem... Na mente dele, ele está certo, mas ele quer uma vingança, né? Sobre uma coisa que ele acha que ele está certo. Então, eu falo assim, a diferença entre o certo e o errado realmente é um ponto de vista. O que eu acho que é certo para você talvez não seja, e vice-versa. Eu sei. Então, o livro ele fala disso.
Ele não é um livro religioso nem nada, apesar do nome, nada é por acaso. Ele é um romance. A própria história já estimula as pessoas a praticar certos valores. Eu, pelo menos assim, os meus leitores que retornam para mim, no feedback, eles falam que o livro ele é muito contagiante, dá vontade de ler o tempo todo para você chegar ao final e saber o que aconteceu. A pessoa não quer parar. Não, então isso é o que me deixa feliz. Até agora não chegou ninguém e falou assim, não gostei, seu livro é chato. Ao contrário, muitas pessoas até de outros lugares, né, do país e através de rede social fala, gostou muito, tá repercutindo muito rápido, muito. Do momento que você iniciou essa história até o momento que você falou, não, tá pronto para publicar, foi quanto tempo mais ou menos? Então, igual que eu te falei, eu comecei quando eu ganhei meu primeiro computador. Né? Isso tem quanto tempo, assim? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, 15 anos, 16 ou 17, mais ou menos assim, nessa parte da adolescência. Mas assim, eu sempre tive uma vida muito corrida, eu nunca gostei de passividade. Então eu jogava handball, eu trabalhava, aí eu escrevia, então eu escrevia na hora vaga. Então, para mim não foi aquela coisa, eu quero fazer um negócio com um ano. Não tinha, para mim era um hobby, era uma diversão. Então, como eu falei, eu não imaginava publicar livro nem nada. Mas aí que eu peguei sério mesmo, eu falei assim, não, eu vou pegar ele, eu vou revisar ele todo e vou acabar. Ok. Em torno de 1 ano e meio. Um ano e meio para cá. Exatamente. Tem algum personagem do seu livro, Carla, que tem a ver com a vida real, de alguém que você conheceu? Então, eu pego uma característica... Boa parte das histórias tem o vilão, né? Tem. Você baseia ele em alguém, né? Não é que seja uma pessoa, mas você pega a característica de um, o jeito de outro, e acaba formando um personagem, né? Alguém que você vê, que te inspira em alguma coisa... sempre forma, né, uma história. Eu não sei, quando eu comecei a ler o livro, eu não sabia o final, o que ia ser. Não. Ele foi surgindo através do que eu ia escrevendo, uma história ia se formando. Eu falo que é igual a vida mesmo, dia a dia. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem escritores que dizem que o personagem adquire vida própria. É isso que você está falando? É isso. Ele vai seguindo a vida e o contorno da história, até para fazer sentido, né, para ser uma história boa de ser lida. Carla, para a gente finalizar esse encontro e já agradecer a você pela disponibilidade de vir aqui gravar essa entrevista com a gente, eu queria que você falasse de forma breve que contribuição que o hábito da leitura deu para você se tornar uma escritora. Para mim foi essencial, porque eu falo, se você não lê, você não aprende a escrever. É o primeiro ponto. A leitura ela te traz cultura, sabedoria, educação... É uma outra visão para a vida. Mais vocabulário? Muito. A dificuldade de quem não consegue escrever é porque não lê. Pelo menos é no meu ponto de vista. E eu acho que é verdade, porque você entra em um outro mundo. Até eu acho que sua mente melhora, a imaginação melhora. A maneira como você percebe as coisas. Com certeza. Você consegue até, deixa eu falar de um jeito assim... lembrar mais das coisas. Né? Boa memória. Uma memória, exatamente. Melhora a sua memória, eu acho. Quanto mais você usa, mais funciona. Ok. Quero agradecer Carla Rigoni. Lançou recentemente o livro Nada é por Acaso. Carla é aqui de Linhares. Já teve a oportunidade de lançar esse livro para uma editora reconhecida. Entre em contato conosco. O nosso e-mail é programasimparaliteratura@gmail.com. Mande sugestões, mande dicas, faça questionamentos sobre o nosso programa. Para nós, é sempre importante dizer que ainda bem que sempre existe outro livro. Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Sim para a Literatura. Hoje nós temos o prazer e a satisfação de receber um profissional que é responsável por um dos ambientes onde a literatura mais acontece e onde a literatura mais deve acontecer. É um profissional, um bibliotecário, ele é coordenador da biblioteca da Faculdade Pitágoras, da Unidade Linhares, é o Marcelo Martins. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Você sabe que é um prazer ter você aqui. Você já é nosso parceiro, né, no nosso projeto de incentivo à leitura. Fique à vontade para essa conversa que a gente vai ter. Marcelo, tem 16 anos que você trabalha, né? Foi Unilinhares, depois Pitágoras, né? Assim? Sim. E hoje você coordena a biblioteca pública da faculdade, a biblioteca da Faculdade Pitágoras. Como é que é essa atividade sua no dia a dia? O que a biblioteca faz? Quais são os trabalhos que são desenvolvidos, Marcelo?
Primeiramente, eu aqui agradeço, digo que é uma satisfação estar aqui. A biblioteca, a gente precisa entender que ela é um canal de interação onde o bibliotecário é o elo entre a informação e o usuário. A biblioteca, ela funciona como um meio de disseminação de informação e conhecimento para a população em geral, já que a biblioteca ela sempre está aberta ao público, não somente ao acadêmico, mas para toda a população. Então, a biblioteca da Faculdade Pitágoras, que é uma empresa particular, o cidadão de Linhares ele tem acesso à biblioteca, é isso que você está falando? Sim, o cidadão de Linhares ou de qualquer uma outra cidade, ele tem acesso. Logicamente, ele não poderá pegar um livro emprestado para levar para casa, como acontece com os nossos alunos. Mas ele poderá realizar todo e qualquer tipo de pesquisa ali no recinto da biblioteca. No ambiente interno da biblioteca? Sim. Marcelo, quais são as atividades que a biblioteca desenvolve direcionadas para os alunos da faculdade e também para o cidadão? A biblioteca, ela tem várias funções, e uma das funções sociais é justamente essa de instigar o aluno ou o leitor a buscar mais, a ler mais. Tem muita gente que confunde o papel da biblioteca e acha que a biblioteca é um local onde ele vai para não ter o prazer da leitura. Biblioteca é local onde você vai ler, onde você vai buscar conhecimento. Fazer pesquisas. Pesquisa e outra. É justamente ali que você tem um prazer da leitura. A biblioteca ela tem essa função de disseminar conhecimento, disseminar informação e, além de tudo, criar esse hábito pela leitura. Logicamente que o hábito pela leitura, eu diria que a biblioteca já é o terceiro passo, porque o primeiro passo, já lá na infância, né, na criança mesmo, esse prazer tem que ser despertado pelos pais, pela família. Segundo, nós precisamos do professor. Ele precisa exercer esse papel de incentivador da leitura ao seu aluno. Mas nós temos também um problema de que a gente precisa se formar professores leitores. O estímulo à leitura começa em casa e precisa ser mantido na escola, é isso que você está falando? Sem que é uma discussão que a gente estimula o tempo inteiro. A gente não pode, enquanto pais, apenas transferir a responsabilidade para a escola. A questão de criar o hábito da leitura, nós temos que começar na base. Quando criança ainda incentivando, lendo, fazendo contações de histórias para as crianças. E aí, na escola, elas terão essa sequência. O bibliotecário, a biblioteca escolar, ela aparece como, diríamos, o terceiro nessa relação, nessa terceiro degrau. O terceiro degrau aí para, então, incentivar cada vez mais o gosto e o prazer pela leitura. E é um grande problema que nós temos no Brasil hoje, é justamente essa questão de leitores assíduos e que têm prazer pela leitura. Quais as dificuldades, Marcelo, que você encontra no seu dia a dia com o seu aluno, dificuldade de ordem prática, de utilização da biblioteca? A grande dificuldade é justamente isso que a gente está falando. Aquele leitor, aquele usuário que ele vai realmente em busca da leitura por prazer. Muitas das vezes a gente vê a pessoa que vai em busca da informação, ela só vai porque, entre aspas, seria quase que uma obrigação. E é muito bom quando você ouve, mas é claro que isso não é geral, quando você ouve, quando você vê que o aluno ele vai em busca, ele vai por livre e espontânea vontade. Isso daí é muito bacana no usuário e no leitor de bibliotecas. Quando ele vai em busca da informação, que é para o próprio prazer dele. Você degustar, diríamos assim, uma boa leitura, isso é bom demais e faz bem, melhora no seu pronunciamento, melhora na sua escrita e melhora também na questão da compreensão do texto. Por quê? Nós também temos um problema gravíssimo que é a pessoa ler e ela não conseguir entender o que está lendo. Nós, até pela minha atividade de professor, nós temos a gente percebe na sala de aula, inclusive no curso superior, alunos que não têm o perfil de autodidatas. O que é isso? É aquele aluno
que além do conhecimento que ele adquire em sala de aula, naquele espaço de tempo da hora de aula que ele tem ali, numa determinada disciplina, o aluno que vai buscar mais conhecimento. Esse é o aluno autodidata, que ele não depende apenas do professor para adquirir conhecimento. Você percebe isso na biblioteca? Percebemos, sem sombra de dúvida, a gente percebe. Nós temos aquele aluno que ele é independente, independentemente se ele tem aquela tarefa dentro da sala de aula, o que o professor passou ou não, ele vai lá. Às vezes ele é um aluno e ele pega um livro de literatura que não tem nada a ver com o que ele está estudando no momento ou a disciplina. Mas ele pega porque realmente ele quer ler, ele quer melhorar o hábito de leitura e quer realmente porque quem lê, ele tem conhecimento. Quem lê, a gente sempre diz que quem lê tem informação. E nos dias de hoje, informação é poder. Quem tem informação, quem tem conhecimento, tem poder. Tem poder. Marcelo, de uma forma breve, eu já agradeço, né, em nome do programa Sim para a Literatura, a sua boa vontade de vir aqui, conversar com a gente, falar da sua experiência. De forma breve, Marcelo, qual a mensagem que você quer deixar? Bem, eu gostaria de deixar a mensagem o seguinte, a busca por novos conhecimentos e conhecimento é uma coisa que ninguém toma de você, tá? Então, a leitura, ela vai te facilitar em tudo na sua vida. Ela facilita o seu relacionamento, ela facilita a questão da empregabilidade, ela facilita o seu nível de conhecimento e detalhe, a gente precisa entender que uma população com mão de obra qualificada, as empresas hoje elas exigem valorizam muito mais. Elas valorizam muito mais. A gente precisa ter leitura, porque é através da leitura que eu volto a dizer, a gente consegue informação e conhecimento. Conhecimento é tudo na vida do ser humano. Ótimo, Marcelo, agradeço por você ter vindo aqui mais uma vez. Nós estamos encerrando mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre em contato conosco, mande sugestões, se você sabe de alguém ou você mesmo que esteja desenvolvendo algum projeto, alguma ação de incentivo à leitura em Linhares, aqui na região norte do Espírito Santo ou em qualquer município capixaba. Simparaliteratura@gmail.com. Obrigado.